Oi, gente, eu sou a Marcela Leal, eu sou comediante e sou também uma buscadora espiritual e hoje a gente está aqui para mais um bate-papo com o Diogo Beltrame. E um assunto muito interessante que eu acho que é uma coisa que a gente vive no dia a dia e que eu gostaria de começar te questionando e perguntando sobre é a idolatria, né? A gente idolatra tudo, idolatra as pessoas, os ídolos de rock, sempre se vendo nessa postura de um abaixo, um acima, né? Nunca se vendo como igual. O que você me diz disso, Diogo? Boa noite. Boa noite. Idolatria, como você mesmo disse, já é um problema porque quando a gente está idolatrando alguma pessoa, qualquer coisa que seja, você já está separando, né? Você está colocando esse ser como se ele fosse algo a mais do que você e algo totalmente separado de você. Acho que de alguma forma o ser humano ele possui uma relação muito equivocada sobre ele mesmo, né? As pessoas parece que elas não conseguem se ver como elas são verdadeiramente, né? Acho que no decorrer da vida uma série de culpas foram sido acumuladas, né? Culpas por decisões equivocadas. O Benê. Esse é o meu gato Benê, que está em todo o vídeo. Para quem já viu o vídeo, já sabe que ele sempre começa, senta aqui, ele já faz parte, né, da entrevista, do papo. Tá bom, seja bem-vindo, Benê. Mas então o que acontece é isso, no decorrer das nossas vidas a gente, claro, comete alguns equívocos, né? Pelo menos de acordo com a percepção da sociedade. E essas culpas elas vão gerando uma relação muito equivocada, né? Entre as várias facetas de uma única personalidade. A pessoa se vê como uma pessoa culpada, que fez muitas coisas erradas, ou que tomou decisões erradas, ou que se submeteu a determinadas coisas e torna-se fragmentada, né? A pessoa ela não se admira e ela acaba projetando através de uma personalidade, através de um avatar, seja lá o que for, encarnado, desencarnado, mas acaba projetando tudo aquilo que ela gostaria de ser nesse indivíduo. E isso tem, como tudo, tem desdobramentos bastante sérios, né? Porque entra assim então num conflito muito grande. A pessoa ela é isso, ela não gosta disso que ela é, e ela passa a ter o desejo de ser aquilo, né? De ser igual ao ídolo dela. Né? A pessoa se olha e fala assim, eu sou isso, eu não gosto disso, eu não aceito isso, né? Eu não me acolho. Ela nem sabe o que ela é, na verdade. Né? Ela nem sabe o que ela é, mas ela tem alguns conceitos sobre ela mesma. Né? Péssimos. Ela acha que pensa que é alguma coisa, na verdade ela não é o que ela pensa sobre ela mesma. Mas então ela, a partir de uma imagem de idolatria, ela estipula uma meta, né? Eu quero me tornar aquilo, eu quero me tornar puro amor, eu quero me tornar pura luz, eu quero ser a pessoa mais segura do mundo, eu quero ser pacifista, né? Então aí entra um conflito bastante grande porque uma pessoa raivosa que deseja ser uma pessoa pacífica, por exemplo, ela nega o seu atributo raivoso, né? E estabelece essa meta de ser uma pessoa pacífica. O que essa pessoa desconhece sobre o campo mental dela é que a mente ela não enxerga nada como uma meta. Uma vez que você estipula uma meta sobre aquilo que eu quero me tornar a ser, a sua mente automaticamente já vai te cobrar por aquilo que você gostaria de ser e não mais pelo que você é. E você está se distanciando, né? Porque se você coloca lá, na verdade, aquilo que você já é, só que não sabe que é, você já está distanciando, já está distante, já está idolatrando o que está lá, né? Tem que alcançar aquilo. Né? Exatamente. E está indo para um campo ilusório, né? Qual é o problema? Uma pessoa raivosa, então, ou uma pessoa insegura, que estabelece essa meta de ser uma pessoa segura, no momento seguinte, se ocorrer alguma situação onde ela não consiga ser essa pessoa segura, ela já vai se cobrar exatamente como se
ela fosse uma pessoa segura. Ai, já? Né? Ou seja, a pessoa, ela é isso aqui e ela está se cobrando por aquilo que ela gostaria de ser. Então, é uma matemática bastante simples. A probabilidade dela se frustrar com ela mesma é de 100%. Né? Porque ela está exigindo de si algo que ela não é, e sim algo que ela gostaria de ser. E isso também possui seus desdobramentos. Nossa. Porque uma vez que ela não atende a expectativa que ela colocou sobre ela mesma, ela vai se frustrar e vai se criticar ainda mais, e vai se sentir pior ainda consigo mesma, vai se amar cada vez menos, e isso vai fazer com que ela deseje ainda mais se tornar aquilo que ela acha bom. E aí automaticamente ela já vai começar a se cobrar por aquilo que ela gostaria de ser, e vai se frustrar novamente, e vai, a partir desse processo, depreciando cada vez mais a imagem que ela tem de si mesma. Então é um ciclo que se retroalimenta. Então é importante que a pessoa se dê conta disso, né? Porque o primeiro passo para que ocorra uma mudança, eu não estou aqui fazendo apologia à raiva e nem à insegurança. Obviamente que esses são atributos que precisam ser transmutados, precisam ser transcendidos. Né? Mas o primeiro passo para que ocorra uma mudança é a aceitação absoluta daquilo que você é. Sim, né? sim. É olhar para dentro e conseguir abraçar, obviamente, o seu lado luz, mas reconhecer também os seus aspectos sombrios e a partir da compreensão dos porquês esses aspectos estão lá, porque a bem da verdade é que ninguém tem culpa de absolutamente nada. Sim. Né? Sim. Uma pessoa que ela tem um ímpeto raivoso, isso é visto como algo muito negativo. Né? E a pessoa ela sente vergonha de ter aquele aspecto dela, então ela começa a dizer para ela mesma que ela não é aquilo. Nossa, ela nega mentira. isso, ou seja, e se ela está negando, ela está jogando lá para o fundo do subconsciente, só que isso está em plano de fundo e isso vai continuar mexendo com todas as ações, as reações dessa pessoa. Então, qualquer coisa que ele te arremessa lá para o fundo, aquilo torna-se escuro, aquilo torna-se sombrio, e justamente por conta disso torna-se mais assustador ainda, o que faz com que a pessoa se distancie cada vez mais desse aspecto, né? E sempre algo que está nos manipulando a partir da nossa própria ignorância nos faz de escravo. Nossa. Né? Então, as pessoas precisam perder um pouco do medo de trazer aquilo que está nas camadas mais profundas do seu subconsciente, porque negaram tais atributos, trazer isso para o nível consciente, que é onde está a luz, porque a luz de fato ela dissipa qualquer aspecto que seja sombrio. Quando eu falo luz, eu estou falando de compreensão. Né? O problema não é o conteúdo daquilo que tá escondido por nós. O conteúdo nunca é problema, porque nós somos seres eternos, seres infinitos, né? Então nada representa de fato uma ameaça contra nós. A ameaça é justamente manter aquilo no escuro, porque qualquer coisa que está no escuro é desconhecido, e o desconhecido gera muito medo, portanto, cada vez mais a gente tende a correr daquilo. Sendo que o correto seria acender a luzinha, olhar, uma vez que aquilo está visto, compreendido, você fala, ok, era isso? Nossa. Né? E gera tanto sofrimento, né? Porque eu acho que a idolatria é a maior das mentiras, porque todos nós somos iguais em essência. E se você não conseguiu enxergar isso ainda, um dia você vai enxergar. Inclusive até com Jesus mesmo, eu vou ser até polêmica aqui um pouco, mas as pessoas falam, conheço muita gente que fala isso, né? Ah, não, porque Jesus fazia isso. Ah, não, Jesus fazia, mas eu não sou Jesus, né? Porque Jesus conseguia. Gente, ele veio pra cá só para ensinar isso, né? Só para explicar isso para as pessoas. Nós somos iguais. Vocês têm o mesmo poder que eu e ninguém entendeu nada, né? Nós somos iguais, né? É verdade, é verdade. Tudo parte de um complexo de inferioridade muito grande, né, Marcela? Sim. Parece que o ser humano ele busca por um mestre. Ah, né? isso Tem esse desejo
nós estamos passando por um período, isso é fato, até pela própria observação que eu faço do despertar das pessoas, cada vez mais pessoas despertando para algo que elas nem sabem o que é, né? Mas pessoas que estão sentindo que estão iniciando um processo que ainda é desconhecido para elas. Vocês vão descobrir qual é esse processo naturalmente. Se não descobriram, descobrirão em breve. Descobrirão em breve. Começa nesse vídeo, inclusive. Mas é um processo muito bonito, é um processo que, não havendo resistência, pode ser muito sutil, né? Sim. A mudança, ela não gera sofrimento, o que gera sofrimento é a resistência à mudança. Nossa, né? Mas de qualquer forma, as pessoas elas estão cada vez mais buscando transcender alguma coisa que elas não sabem exatamente o que tem, e nesse período, nessa etapa do processo, é muito comum ter o desejo de achar um salvador, né? Nossa. De estipular um mestre, alguém que diga o caminho, olha, faça isso e tudo vai dar certo, né? E por trás disso existe um complexo de inferioridade muito grande, né? Porque aquela pessoa, ela sabe, aquela pessoa pode me apontar o caminho, ela sabe, ela é melhor do que eu, portanto eu posso confiar nela. Agora, confiar em mim mesmo, nem pensar, né? E o que eu acho que é uma boa notícia, muitas pessoas acham que não, é que nós não estamos mais no período de mestres externos. Nossa, isso é fantástico. Isso acabou. Os avatares que tinham que estar aqui já estiveram. Siddhartha Gautama, Confúcio, falaram que tinham que falar, né? Já falaram que tinham que falar. Exatamente. Tivemos Krishna também, né? Jesus há 2000 anos atrás. Ou seja, são avatares que tiveram aqui, falaram a mesmíssima coisa de formas diferentes, cada um respeitando a localidade onde estava encarnado e os costumes e a cultura daquela região, mas todos disseram a mesma coisa, todos já pregaram a verdade. Jesus usando metáforas, Siddhartha Gautama sendo o maior psicólogo já encarnado, né, que ele conseguiu decifrar todos os desdobramentos mentais, mas o fato é que esses grandes avatares não estão mais aqui, não existe mais essa questão de um mestre externo, né? Nós estamos num momento realmente de aprender a ouvir o nosso mestre interior. Né? Parar de buscar fora, né? Mais uma vez, parar de buscar fora e olhar para dentro, porque está tudo aqui, as respostas estão todas aqui, né? No máximo um guia, eu acho, né? Por algum tempo, algumas pessoas sabem mais do que outras, mas é temporário, porque todo mundo pode acessar esse conhecimento. Né? Então, no máximo, você guiar alguém, eu acho que pode ser, mas idolatrar, ou ter um mestre que você fique a vida inteira achando que ele sabe e você não faz mais sentido mesmo. Inclusive, a própria falta do controle, né? Quando a pessoa ela realmente aceita, ela se rende, e o que é o se render? É simplesmente olhar para si e fazer uma pergunta muito simples, né? Aliás, uma pergunta não, uma afirmação. A bem da verdade é que ninguém sabe o que é. Né? Nós temos imagens sobre nós mesmos e sobre os outros, e são imagens completamente equivocadas. Né? A percepção que as pessoas têm sobre elas mesmas nada mais é do que o seu passado, do que a sua própria história. E o passado é algo morto, né? É um peso morto. Aliás, e toda vez que a pessoa ela acorda às 7 horas da manhã e ela já se lembra da história dela, daquilo que ela viveu, dos conceitos que ela tem sobre ela mesma, ela já está definindo que ela é o que pensa que é. E na verdade ela não é nada disso, né? Mas ela está escolhendo se ver daquela determinada maneira. Portanto, se ela está fazendo essa escolha, ela não dá espaço para que o seu verdadeiro ser possa aparecer, né? Então, acho que a atitude mais inteligente que nós temos a fazer nesse momento é parar de decidir qualquer coisa que seja, né? Porque as decisões pautadas pelo ego, elas sempre vão levar ao sofrimento. E parar de decidir, inclusive, o que você é, porque você não sabe, eu não sei, ninguém sabe o que de fato é, né? Porque o que nós somos, de fato, está encoberto por muitas camadas
de identificação com a mente, visando separação e etc. Então, mais do que buscar ídolos partindo de um complexo de inferioridade, talvez uma atitude mais inteligente seria fazer uma pergunta: o que sou? Né? O que sou de fato? Sim. Quando você diz isso, você está afirmando que você não se conhece, portanto você não está se preenchendo com lixos intelectuais e percepções equivocadas. Né? Você está se abrindo realmente para que algo novo possa, muito legal possa isso. vir e se apresentar. Muito né? legal. E dentro de nós, quando a gente fala, é muito comum, muitos escritores, muitos pensadores, muitos filósofos, se ouve muito essa resposta, inclusive as pessoas odeiam, né? Todas as respostas estão dentro de ti. Mas né? é verdade, gente. Precisa verdade. explicar isso. De fato, isso não é um jargão espiritual ou de autoconhecimento, né? A divindade, ela se encontra dentro de cada um de nós. Aí a gente não está falando de qualquer um, né? Sim. Nós estamos falando do Todo-Poderoso. Por Sim. isso que se diz que ele é onipotente, onisciente, onipresente, porque ele está em tudo e está em todos, Sim. conhece tudo de todos e tem todo o poder. Sim. Né? Sim. E encontra-se dentro de nós, é a nossa pedra filosofal. Né? Ou seja, é um guia que se a pessoa se permitir, de fato, e começar a compartilhar com esse mestre interior ou com Deus, seja lá o nome que se usa para falar do nosso Pai, do nosso Criador, uma vez que você começa a compartilhar as suas decisões, compartilhar os seus pensamentos, compartilhar as suas faltas de perdões, né? A gente não precisa fazer nada sozinho. Sim. Acho que isso que é muito bonito. A gente pode compartilhar realmente com a divindade que habita dentro de nós qualquer coisa, né? Os nossos relacionamentos afetivos, e colocar tudo no grande propósito de Deus. E então se permitir ser conduzido por Ele, porque certamente Ele vai nos levar para o caminho do amor e da realização e tudo mais. Dizem que Deus nunca deixa de responder uma pergunta sincera. E eu acredito muito nisso, e já aconteceu muito comigo, de realmente, sinceramente, precisar de algo, perguntar e obter a resposta, né? Realmente acreditar nele e perguntar e receber a resposta. Isso é muito legal. Bem, na verdade é que hoje a humanidade, as pessoas elas não sabem o que de fato as farão felizes. Né? Na verdade, as pessoas elas estão buscando o caminho da tristeza com a ilusão de achar a felicidade. Né? As pessoas estão escolhendo aquilo que lhes faz mal, achando que estão escolhendo o bem. Né? As pessoas elas estão escolhendo o negativo, achando que estão escolhendo o positivo. As pessoas entram em relacionamentos, por exemplo, altamente tóxicos, tanto afetivos amorosos quanto sociais, e elas ainda dizem, levantam uma bandeira: eu sofro, mas é por amor. Né? Ou seja, o ego ele sempre vai distorcer tudo, e o ego sempre vai trazer tudo para os seus reais interesses. E o interesse do ego é sempre se identificar cada vez mais a partir da culpa e do medo. Porque isso é o ego em essência. Né? Então, é momento das pessoas começarem a se perguntar: quem deseja aquilo que eu estou desejando? Que parte de mim? Né? Ela nem sabe o que ela quer, né? A pessoa não sabe o que ela quer, porque Exatamente. quem escolhe são as crenças. Pois é. Ela não escolhe, quem está escolhendo são as crenças que estão no inconsciente dela. Enquanto ela não limpar isso, ela não vai saber nem o que ela quer de verdade. Por isso que ela nunca vai ser feliz. Exatamente. É separar a verdade da mentira. Né? Porque quem deseja é o ego. Né? Agora, existe uma diferença muito grande entre o desejo e a vontade. A vontade sempre é de Deus. Né? Então, tem gente que tem um pouco de receio de entregar tudo a Deus, porque a pessoa fala: vai saber se a vontade dele é a mesma que a minha. Nossa, né? Isso é bizarro. Mas acontece. Não, acontece já ouvi muito, gente né? falando isso, eu acho surreal. Como se fosse possível. Né? A vontade de Deus
é a nossa própria vontade. Porque é uma forma que ele tem de garantir que a vontade dele vai ser feita. Não, é o controle absoluto. Essa frase para mim é o controle absoluto e acreditar num Deus punitivo, né, ao mesmo tempo. Nossa. Que tem uma crença por trás, por conta de dogmas religiosos, né? Mas é importante a gente perceber isso. A minha vontade é a vontade de Deus. Isso sim é a pura verdade, né? Então, nunca a vontade de Deus vai ser divergente da tua, porque ele não quer te sacanear, impossível, né? Sendo que é um ser que é por amor. Agora, pode sim ocorrer, na verdade eu estou sendo... não é bem isso, na verdade pode não, é certeza absoluta que a vontade de Deus não é a vontade do ego. Claro. Né? E a identificação que nós temos com o ego é 100%. Então pode parecer realmente que existem interesses conflitantes. Sim. Né? Mas obviamente que se a gente conseguir separar os desejos das reais vontades, a gente vai adquirir e nos tornarmos exatamente aquilo que é o ideal para nós. Sim. E aquilo que vai de fato nos deixar em paz, felizes, plenos e bem-aventurados. Que é o chamado alinhamento. É o chamado alinhamento. Que as pessoas chamam, né, na espiritualidade de alinhamento com a fonte. Nada mais é do que isso, né? Se conectar com Deus e entender que é a mesma vontade. Né? E se conectar com Deus nada mais é do que compartilhar tudo com Ele. Né? Quando você faz essa entrega, então realmente você acaba entrando em fluxo. Obviamente que os interesses do ego, eles estão no contraponto dos interesses de Deus. Agora é importante que as pessoas elas compreendam cada vez mais que o ego, por essência, ele sempre vai buscar endossar e autoafirmar a separação que desencadeia na culpa e no medo. Não estou dizendo que essas coisas são boas ou são ruins, elas são o que são. Sim. Né? Mas aí cabe a cada um de nós tomar as nossas próprias decisões e optar por qual caminho. Né? O fato é que não dá para servir dois senhores simultaneamente. Né? Ou você acredita no amor, ou você acredita no medo, ou você acredita na felicidade, ou você acredita na tristeza. Não dá para acreditar em duas coisas ao mesmo tempo. Ou você acredita na verdade, ou você acredita na mentira. Ou você serve o Deus verdade, ou o Deus mentira. Isso quer dizer, ou você serve o Deus amor, ou o Deus medo. Nossa, gente, é muito legal. Na verdade, a gente até tinha pensado em falar sobre mais um assunto, eu acho que não dá nesse vídeo, são 20, 30 minutos, eu acho que a gente vai deixar para uma próxima, né, Diogo? Que é o perdão. Mas obrigada, muito obrigada de novo por mais esse papo e espero que tenha dado para as pessoas entenderem um pouco melhor o que é idolatria e o quão sofrido é acreditar que isso é possível, né? Porque na verdade não é possível, né? As pessoas são iguais. Diogo Beltrame, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço.